Fala pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado, Walter, aí, pessoal da organização também do Hot and Cold Meetup, pela oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre como a gente aqui na Hotmart está utilizando inteligência artificial e machine learning no dia a dia. É um assunto que eu gosto muito de falar aqui, porque a gente tem muitos cases interessantes aqui, muitos desafios que a gente enfrenta aqui e a gente utiliza machine learning para resolver parte desses desafios. Então, obrigado a todo mundo que está aí com a gente aqui acompanhando esse Meetup. Então, bom, vamos começar primeiramente apresentando rapidinho para vocês aqui. Eu sou Paulo Vasconcelos, eu estou na Hotmart desde 2018 e atualmente eu sou especialista de Machine Learning. E nesses 4 anos aí eu atuei muito como cientista de dados no time de Data Science e hoje minha atuação é um pouquinho mais cross-teams e cross-company. Às vezes eu trabalho com outros times de desenvolvimento do produto, mas também com outras empresas do grupo Hotmart também. Mas atualmente eu estou mais alocado nesse time de inteligência artificial, que eu vou falar logo em seguida para vocês também. Também sou estudante de mestrado pela PUC Minas e sou cofundador do Data Hackers, que hoje a gente se orgulha de ser a maior comunidade de dados brasileira. E fica aqui o convite também para você conhecer depois que depois que acabar esse meetup, que você conhecer o Data Hackers também, se você ainda não conhece. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui é o que é machine learning, mas não no sentido etimológico, aquele sentido filosófico do que é inteligência artificial, mas eu quero dar uma perspectiva de como nós aqui dentro da Hotmart enxergamos machine learning. E principalmente machine learning, ele é para a gente tanto uma ferramenta quanto um produto. Hoje nós utilizamos machine learning para justamente criar produtos que são baseados em machine learning, um produto que sem machine learning provavelmente não existiria, mas também utilizamos machine learning como uma ferramenta para uma tomada de decisão, para aumentar a inteligência de uma análise de alguma entrega, coisa do tipo. E hoje, na Hotmart, vamos botar assim, os times principais que trabalham com machine learning, aqui dentro dessa diretoria de Data Analytics, né, que é essa diretoria que incorpora Data Science e Machine Learning, são basicamente os times de Artificial Intelligence e o time de Data Science. Vocês vão ver que, assim, no dia a dia, ambos esses times estão utilizando Machine Learning nas suas tarefas, nos seus desafios. E como é que difere um pouco assim a atuação? Que ambos os times têm cientistas de dados, possuem analistas de dados, estão utilizando inteligência artificial ali no dia a dia. Mas qual a principal diferença entre eles? Hoje, o time de inteligência artificial ele tenta identificar oportunidades de criar produtos de machine learning. Ou seja, dado uma área de negócio, dado um produto que a gente tem aqui dentro da Hotmart, como que nós podemos aplicar machine learning para melhorar esse serviço, para melhorar a experiência do nosso usuário, para trazer mais receita para a empresa, esses tipos de oportunidades que a gente identifica. Isso quer dizer que o time de Data Science, por exemplo, eles não estão criando produtos de machine learning? Não, isso não quer dizer isso. Ambos os times podem utilizar machine learning como uma ferramenta para uma análise quanto para criar um produto. Mas hoje, na parte de Data Science, machine learning é usado muito como uma ferramenta para expandir uma inteligência, para expandir uma análise. Então, por exemplo, às vezes um analista de dados quer utilizar uma técnica de machine learning combinado com NLP para extrair sentimento, para identificar um assunto, aplicar uma análise textual, coisa do tipo, e pode ser usar técnicas de machine learning para fazer isso. Logo em seguida, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre alguns cases que a gente tem aqui dentro da Hotmart. Eu espero que fique bem claro assim, essa distinção de como é que a gente usa. Mas, basicamente, hoje, como é que a gente tem dividido assim, os times de cientistas de dados, engenheiros de machine learning, analistas de dados e por aí vai. E hoje, quem são os clientes, né? Quem são os stakeholders desses times que estão trabalhando com inteligência artificial? Hoje, basicamente, esse time de Data Science e os times de inteligência artificial, eles têm uma interface muito próxima com várias das esferas de negócio. Desde os times de produto, que a gente pode estar aplicando machine learning dentro de algum determinado produto da Hotmart, que vocês vão ver em seguida.
Time de desenvolvimento, a gente pode criar uma ferramenta que facilite a adoção de machine learning por time de desenvolvimento e leia-se também os próprios times de cientistas de dados, engenheiros de machine learning, para conseguir entregar software, entregar machine learning de uma forma mais rápida, mas também os times de negócio, como é que a gente pode utilizar, que oportunidades há nas áreas de negócio para a gente melhorar uma análise, melhorar uma entrega para uma determinada área. Então, basicamente, muitas das principais esferas de negócio dentro da empresa têm interface com o time de data science e o time de inteligência artificial. E falando um pouquinho sobre estrutura, né, de como que esses times estão estruturados, na verdade que hoje, quando se fala sobre times de ciência de dados, times de inteligência artificial, enfim, existe uma série de diferentes formatos de arquiteturas de time que você pode ter, diferentes estruturas de time. E aqui, por exemplo, tem um exemplo que mostra que você pode ter uma abordagem totalmente descentralizada, onde você tem cientistas de dados alocados em áreas de negócio. Então, por exemplo, o time de pagamentos tem um cientista de dados, o time de, não sei, o clube, por exemplo, onde está rolando essa transmissão, pode ter um cientista de dados, um time de finanças. Então, existem exemplos de estruturas de time que seguem nessa parte. Eles estão alocados em determinados times. Claro que cada uma dessas escolhas aqui de estrutura de time, você tem um preço, você tem um trade-off ali que você tem que fazer. E aí você tem que escolher o que é melhor para o seu contexto atual. Por exemplo, você tem um time full descentralizado, você tem cientistas de dados que estão muito próximo do negócio, mas pode haver pouco ou nenhum padrão de atuação, de entrega de projeto, ou compartilhamento de conhecimento, que, na minha opinião, é uma coisa que é vital para um time de ciência de dados, time de inteligência artificial, e você pode se perder nesse time que é essa estrutura totalmente descentralizada. E da mesma forma que você tem um time muito descentralizado, você pode ter um time totalmente centralizado, né? Então, por exemplo, você tem uma área central com cientistas, analistas de dados, engenheiros de machine learning ali que estão atendendo várias ou todas as áreas de negócio. As áreas de negócio demandam coisas a esse time central e eles ali fazem o controle de alocar pessoas, alocar recursos, né? E, bom, isso também tem seu preço. Da mesma forma que o totalmente centralizado você tem uma proximidade maior com o negócio, no totalmente centralizado, essa proximidade pode ficar um pouco perdida. Então, você pode ter um cientista de dados que demora para entender como é que é a parte de negócio daquele time e entender como que é a melhor entrega que ele pode ter para aquela determinada área. E fora desses extremos, né, você tem ali um mix de cada um de um pouco dessas duas estruturas. Às vezes você tem um time que trabalha tem uma atuação de facilitador, ou seja, você ainda tem cientistas de dados alocado nos times, mas você tem uma área aqui que serve como um facilitador, ou seja, ele vai priorizar alguma coisa, vai identificar oportunidades, coisa desse tipo. Ou também você pode ter um time tem mais cientistas de dados, que é mais focado em alocar cientistas de dados nesses times, em determinados times de negócio, produtos e desenvolvimento, por exemplo, e você tem uma área central, mas que está ligada ali com a parte de governança, com a parte de padronização. E assim, não tem a resposta certa para qual é a estrutura certa de times de data science, de inteligência artificial, mas eu queria dar essa visão para vocês assim. E qual é hoje a estrutura que a Hotmart segue, né, de times de ciência de dados e inteligência artificial? A verdade é que ela é um mix dessas duas aqui. Hoje nós temos esse time mais central, digamos assim, de cientistas de dados, que estão trabalhando em uma ou mais frentes de negócio, mas também temos cientistas de dados que estão alocados dentro de produtos críticos, de sistemas core da Hotmart. Então, aquele produto que esse cientista de dados está alocado precisa de uma proximidade maior para o negócio, para entender, participar dos ritos, participar dos processos e tudo mais. Mas a gente tem esse time também mais centralizado que está olhando para a empresa como um todo, né? Olhando para todas as áreas, identificando oportunidades e coisas do tipo. Então, hoje é essa estrutura que a gente tem de
de time, dando um rápido overview sobre como que esse time está estruturado. Falando um pouquinho sobre as ferramentas e os processos que a gente usa aqui no dia a dia, nosso processo de entrega de inteligência artificial, entrega de machine learning, segue um ciclo de vida até, digamos, padrão de um projeto de machine learning. A gente tem a parte da concepção do projeto, o frame the problem ali, em que a gente identifica junto com a área de negócio qual é o problema que a gente quer resolver, qual é a métrica que a gente quer otimizar. A gente define qual é a entrega desse projeto. Tem a parte de coleta, que a gente coleta, prepara, integra, limpa dados, análise exploratória, prototipação, experimentação do seu modelo, do seu algoritmo de machine learning, até que você vai para a parte de entrega, né? De entrega e melhoria contínua. Deploy, seja um batch prediction, seja uma API, seja uma função lambda, e a parte de monitoramento, para a gente gerar alertas, gerar log, gerar a parte de identificar quando os sistemas de machine learning estão falhando e tudo mais. E é claro que para cada uma dessas etapas aqui, a gente também tem uma ferramenta. A gente usa diferentes tipos de ferramentas para cada uma dessas etapas. Por exemplo, uma ferramenta que a gente usa muito para a parte de conception ali, para a parte de framing the problem, a parte de entender qual é a dor do negócio, é o Machine Learning Canvas, por exemplo. A gente junta cientistas de dados com a área de negócio e ali dentro de uma dinâmica ali, por 1 hora ou 2 horas assim, a gente desenha tudo que a gente precisa para começar esse projeto. Ou seja, a gente define tudo desse projeto antes de começar a escrever uma linha de código. Então, eu sei qual é a métrica que eu quero otimizar, como é que eu vou avaliar esse projeto em produção quando a gente for enfrentar o mundo real. A gente identifica ali se a gente tem todos os tipos de dados necessários para fazer esse projeto, tudo mais. Então, uma ferramenta aí bem poderosa que a gente usa desde a parte de concepção do projeto. E durante essas outras etapas, é aquela ferramenta que geralmente cientistas de dados mais usam, desde Python, a Jupyter Notebook, a entrega fazendo uma API, coisas do tipo. E falando um pouco sobre essa parte ferramental, né, hoje, a parte de data science, a parte de machine learning dos nossos times aqui, ela é muito concentrada no SageMaker, que é essa solução da Amazon, que eles até, de certa forma, vendem essa solução como a ideia dos cientistas de dados, né? Então, a gente usa muitas ferramentas dessa arquitetura do SageMaker, por exemplo, o Feature Store. Depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas dessas partes assim. A gente usa Feature Store para melhorar o processo de machine learning, para a gente conseguir puxar features de usuário em um tempo de milissegundos para fazer a predição real time. A gente usa instância de notebook, ou seja, o meu cientista de dados não precisa utilizar o Jupyter Notebook local. Ele tem uma instância ali na AWS que é mais poderosa que o computador dele, e se precisar escalar isso, precisa de mais poder de processamento, plugar uma GPU, é muito fácil de fazer esse processo. Aí a gente usa também as partes de entrega desses modelos que a gente cria, né? Então, a gente tem desde o Processing Job, onde você pode criar jobs de processamento de dados usando o SageMaker também. Se quiser usar Spark, você já pluga uma linha de código, você já fala para ele usar Spark naquele seu pipeline, naquele seu batch job que você está usando. E a parte de inferência também, onde ele fornece uma API para você fazer o consumo ali, para outros sistemas fazer o consumo das predições do seu modelo de machine learning. Mas é claro que a gente tem todo um ecossistema envolto, não só dentro do SageMaker, né? A gente tem outras ferramentas que a gente utiliza para facilitar esse processo de entrega, esse processo de criação de modelo de machine learning. E a gente faz uso desde de ferramentas externas, como, por exemplo, o Airflow, que é bem conhecido, né, para fazer orquestração, o MLflow, que é uma ferramenta que a gente está usando bastante, que a gente está construindo bastante de tracking, de servir o modelo, por exemplo, até ferramentas internas que nós criamos aqui para facilitar o processo de criação de machine learning, como, por exemplo, do caso da Omnitu e a Rack and Play, duas ferramentas que já eu explico um pouquinho mais sobre elas, mas que surgiu a necessidade de criar um ferramental melhor para os nossos cientistas de dados e engenheiros de machine learning. E é claro que a camada depois disso também é importante. A gente tem camadas de monitoramento, como utilizando desde monitoramento de
de métricas de arquitetura, né? Saber, por exemplo, se a minha API está consumindo muita memória, se a CPU está estourando, até métricas de modelo mesmo, né? De distribuição e coisas do tipo. Então, isso aqui são alguns exemplos de ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia ali. E agora que eu dei esse overview para vocês sobre como que a gente usa Machine Learning, sobre o que é Machine Learning para Hotmart, como que a gente está estruturado, como que são as ferramentas e processos que a gente usa, eu queria usar esse momento agora para mostrar alguns cases aqui que a gente teve de projeto, né, alguns desses projetos que a gente fez no passado, e o que vocês vão ver aqui é resultado de um time incrível de ciência de dados, de inteligência artificial, que tem dezenas de pessoas ali que estão trabalhando com entrega de valor para o negócio no dia a dia, e que são só apenas alguns desses exemplos que esse time desenvolveu nesses últimos tempos aí. Começando, quero falar sobre como é que a gente está aplicando, por exemplo, alguns modelos de NLP aqui na Hotmart. Hoje, por exemplo, utilizamos modelos de modelagem de tópicos de produtos, e eu quero mostrar isso na forma de um exemplo aqui para vocês. Hoje, pega esses dois produtos que a gente tem aqui, por exemplo, imagine esses dois produtos hipotéticos aqui que a gente tem dentro da Hotmart. A gente tem o produto 1, que fala, aprenda a falar inglês para negócio, concurso, English Academy, enfim. E o segundo produto fala, com viagens em inglês você irá aprender a aumentar sua confiança e falar inglês, enfim. Só que o criador desse primeiro produto aqui, ele falou que a categoria, o nicho desse produto dele é carreira em negócio. Enquanto o produtor desse segundo produto, que o creator desse segundo produto, ele falou que o nicho dele é desenvolvimento pessoal. A verdade é o quê? Qual dos dois está certo? Qual desses dois aqui é o certo, na opinião de vocês? A verdade é que não tem certo. Na verdade, os dois estão certos. Se você acha que o seu produto ele é um produto de carreira e negócio, encaixa nesse nicho, ele será um produto de carreira e negócio. Se você acha que é um produto de desenvolvimento pessoal, vai ser um produto de desenvolvimento pessoal. Só que, para quando a gente faz algumas análises internas, para identificar, por exemplo, padrão de comportamento de mercado, padrão de usuários, esse tipo de informação pode ser um pouquinho difícil da gente conseguir gerar algum insight, certo? Então, o que a gente usa hoje, por exemplo, é um modelo de Topic Model, né, modelagem de tópico, mas especificamente a gente usa um algoritmo chamado BTM, B-Terms, que é um algoritmo muito bom para textos, principalmente textos curtos. E ele vai gerando tópicos para todos esses produtos que a gente tem dentro da plataforma, e simplesmente fala, cara, esse produto aqui tem, sei lá, os termos inglês, falar idioma, língua, English. Esse aqui também tem. Então, provavelmente, esses dois produtos estão no mesmo nicho. Qual nicho é esse? Idiomas, por exemplo. O que isso aqui gera para a gente? A gente consegue, através desse nicho gerado por esse modelo de Machine Learning, saber se o nicho de idiomas está crescendo ao longo do tempo, se ele está crescendo numa região, se ele está crescendo em algum determinado cohort ali. Então, a gente usa modelos esses algoritmos de modelagem de tópico para gerar categorias internas de produtos para a gente conseguir fazer análise e gerar inteligência. E aqui eu quero dar um exemplo de como que nós utilizamos esse tipo de modelo de machine learning, por exemplo. No começo ali da pandemia, ali em 2020, a Hotmart lançou um relatório chamado Futuro da Educação Online, que compartilha uma série de informações muito incríveis sobre o mercado digital no Brasil e no mundo. E esse modelo, por exemplo, foi utilizado em uma parte dessa análise para destacar quais são os nichos que estão crescendo no Brasil e em países hispanohablantes, por exemplo. Então, a gente consegue ter como você pode perceber, né, um modelo que ele está funcionando na parte em português, quanto em outros idiomas também. Isso gera uma inteligência muito, muito grande, não só para o conhecimento interno aqui na Hotmart, para os times de negócio, mas para o próprio creator, o próprio criador de conteúdo, ele consegue gerar uma inteligência muito grande a partir dessa análise que foi baseada em um modelo de machine learning. Uma outra aplicação que a gente usa bastante aqui na Hotmart há muitos anos é o nosso projeto chamado Mart. O Mart, ele é um atendente virtual que trabalha junto com o nosso time de Customer Experience,
E o principal objetivo dele é acelerar o processo de atendimento a clientes da Hotmart. Então, o marketing hoje ele faz um trabalho desde direcionar tickets de suporte para, para os times de Customer Experience. Então, por exemplo, chega um ticket, ele vê, isso aqui a pessoa está pedindo, não sei, a segunda via de boleto dele. Então esse ticket vai para esse time. Esse ticket aqui chegou, essa pessoa está perguntando como é que faz para acessar a plataforma, para acessar o curso dela. Esse ticket vai para esse outro time. Então, ele faz esse trabalho de receber todos os tickets, direcionar para os times, mas ele também faz outros trabalhos para acelerar esse processo. Se um ticket, por exemplo, consegue ser respondido por uma máquina, por exemplo, ele irá responder esse ticket. Por exemplo, a pessoa pede uma segunda via do boleto. Não tem necessidade de um ser humano parar para fazer essa tarefa que é muito mecânica. Eu posso fazer o marketing responder esse ticket com a segunda via de boleto da pessoa, por exemplo. E, da mesma forma, outros processos também que a gente pode acelerar, como desde a parte de acesso, parte de reembolso e dentre outros processos internos aqui e para ajudar a acelerar esse processo de atendimento do usuário. Aqui tem um exemplo de como que o marketing atua na resposta de um ticket, por exemplo. Então, imagina, chegou um ticket aqui que a pessoa perguntou quanto tempo demora para um boleto ser reconhecido, ter o recebimento de confirmação de pagamento. O marketing pega esse ticket, analisa a intenção, fala isso aqui é uma intenção de status de pagamento e monta uma resposta para essa pessoa. Então, isso aqui é um exemplo de como a gente está utilizando outro projeto de NLP aqui dentro. E mais um desses projetos que a gente utiliza aqui, hoje a Hotmart envia, com um processo de melhoria contínua do nosso serviço, da nossa plataforma, a gente envia pesquisas de NPS, né, aquele Net Promoter Score, simplificando muito aqui, é aquele tipo de pesquisa que é qual a chance de você recomendar esse produto para uma determinada pessoa, para um amigo, para outra pessoa, e você bota de 1 a 10, por exemplo. E hoje a gente utiliza modelos de machine learning para fazer desde uma classificação hierárquica do que a pessoa está falando, do comentário dela, e que às vezes a pessoa dá uma nota 10 e ela manda um comentário e às vezes você precisa de alguma forma de entender quais são os comentários mais os pontos mais mencionados nos comentários, sobre que aspectos do negócio a pessoa está falando nesse comentário. Então, aqui tem um exemplo de uma dessas avaliações. Por exemplo, a pessoa deu nota 10 e colocou comentário: eu adoro a interface da Hotmart, esse mês eu comecei a utilizar o List Boss para organizar leads. Esse modelo vai pegar esse texto que está sendo enviado nesse comentário e vai começar a identificar alguns pontos-chave nele. Por exemplo, a pessoa falou, adoro a interface, ele está falando de plataforma, está falando de usabilidade e a pessoa está falando de uma forma positiva. Está falando de List Boss, está falando de ferramenta. Que ferramenta? O List Boss. Está falando de uma forma positiva, de uma forma neutra. E qual o sentimento geral desse comentário aqui? É um sentimento positivo. Então, é um exemplo que a gente aplica machine learning para identificar pontos importantes da mensagem, identificar o sentimento, e isso pode gerar inteligência e insights para os times de negócio, sempre entender onde o melhor ponto para melhorar o nosso serviço. Também na parte de sistemas de recomendação e busca, a gente tem alguns projetos bem legais aqui que rolam na Hotmart, falando especificamente sobre sistema de recomendação. Um dos exemplos que a gente tem hoje é sistema de recomendação de produtos para afiliados. Hoje, se você acessa, loga na Hotmart como um usuário, e você vai numa parte chamada mercado, também chamado de mercado de afiliação. O mercado de afiliação é um local onde você pode ir para identificar um produto, para buscar um produto que você queira se afiliar. E para a gente é muito importante recomendar o melhor produto para aquele pro nosso afiliado. Um bom produto é um produto que vai fazer ele vender mais rápido, por ser um produto de maior qualidade e que vai trazer uma comissão boa para ele também, né, ao longo prazo, por exemplo. Então, hoje a gente tem sistema de recomendação sendo
disponibilizado nessa parte da plataforma. Especificamente, a gente utiliza uma abordagem chamada Reinforcement Learning. Então, esse modelo de Machine Learning, ele consegue aprender, através de recompensa e punição, qual o melhor produto para recomendar para aquele determinado afiliado. E isso gera uma série de efeitos muito interessantes. E aqui eu vou deixar como dica esse post que a gente escreveu no Medium, falando do dia que esse modelo descobriu a Páscoa, que basicamente ele começou a identificar que quando estava chegando perto da Páscoa, os produtos, quando ele mostrava um produto de Páscoa, a pessoa se afiliava muito rápido àquele produto. Ele começou a perceber que produtos de Páscoa estavam fazendo bastante sentido de recomendar junto com outros produtos também. Então ele começou a recomendar mais esses produtos de Páscoa, de chocolate, de bombons e coisas do tipo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre como funciona Reinforcement Learning, Multi-Armed Bandit, fica aqui o convite para ler esse conteúdo aqui também que a gente disponibilizou para a comunidade. Não só na parte de recomendação, mas também na parte de otimização de resultados de busca, a gente também utiliza modelos de machine learning. Então, a gente quer, quando uma pessoa pesquisa por um determinado conteúdo, um determinado curso, a gente quer utilizar o melhor, quer entregar o produto mais relevante para aquela pessoa, com base na pesquisa que ela fez, com base nas características do produto, características que fazem um produto bom, né? Então, a gente utiliza também machine learning nessa parte da experiência do nosso usuário também. E também uma outra parte que a gente atua aqui dentro da Hotmart com inteligência artificial e machine learning está na parte de antifraude, de detecção de fraude e detecção de spam também. Então, o Walter mencionou aí, né, do Sparkle, né, que é o nosso aplicativo, é um aplicativo gratuito de comunidade da Hotmart, em que você pode fazer parte de comunidades gratuitas, comunidades pagas também. E um dos lugares em que o time de inteligência artificial está atuando é justamente nesse aplicativo que é muito importante para a Hotmart. Então, hoje a gente utiliza machine learning para detectar e eliminar spams, e eliminar phishing, que a pessoa pode, que um fraudador pode tentar fazer dentro da plataforma. Foi um projeto bem legal que o time trabalhou. Então, aproveitando aqui, reforçando o convite de você fazer parte da comunidade do Sparkle do Hot Code também, pode ter certeza que você não vai ver spam, não vai ver phishing, só vai ver bom conteúdo sendo compartilhado lá. Mas não só na parte de anti-spam que a gente está atuando. Hoje, a gente, aqui na Hotmart, a Hotmart conta com várias camadas de antifraude para identificar desde transativos óbvios, mas é um local que a gente está muito engajado com nossos times de risco, times de compliance, para conseguir evitar que nossos creators percam o dinheiro de uma compra ali, como os clientes desses creators, deles não terem um cartão de crédito lesado, sendo clonado, sendo usado por uma determinada fraude também. E é claro que, como vocês podem imaginar, né, eu dei um exemplo só de alguma das frentes que esses cientistas de dados, engenheiros de machine learning aqui da Hotmart estão atuando no dia a dia. Tem outras frentes que eles atuam também, forecast é um exemplo, outras frentes de finanças também. E é claro, como vocês podem imaginar, há um trabalho de operações muito grande para a entrega de valor desses projetos de machine learning. E eu queria utilizar esse momento final aqui dessa apresentação, justamente como nós estamos utilizando técnicas e uma cultura de MLOps para justamente fazer esse processo aqui ser mais eficiente, ser mais rápido e muito produtivo para esses cientistas de dados também. Então, hoje, o principal problema que existe na indústria como um todo, em muitas empresas que estão aplicando machine learning, inteligência artificial, está no fato de o ambiente de experimentação ele é totalmente do ambiente de produção. A distância é muito grande e isso é muito perigoso para um projeto de machine learning, projeto de inteligência artificial. Então, por exemplo, para você fazer o treino do seu modelo, você tem um processo lá de limpar, pré-processar, transformar o seu dado,
e depois às vezes um outro pipeline, um outro processo totalmente distinto é feito para servir esse modelo em produção. Então, durante ali a sua API, é feito trabalho de processamento, trabalho de limpeza, trabalho de transformação. Isso é ruim porque isso traz, primeiro, você tem que manter duas estruturas, muitas vezes tem que manter duas estruturas totalmente distintas. Você pode correr o risco de você não ter um dado consistente. Às vezes você fez uma modificação aqui no seu modelo de treino que você esqueceu de fazer essa modificação no ambiente de produção. Então, hoje, tem um desafio muito grande de como que a gente faz esse processo aqui de... como é que a gente faz esse processo aqui de treinamento, esse processo de experimentação, prototipação de machine learning, ficar o mais próximo possível do ambiente de produção que aquele modelo ali vai enfrentar no mundo real. Então, como é que a gente elimina, às vezes, essas camadas de um banco de dados distinto, esse pipeline de transformação, de pré-processamento? Como é que a gente pode melhorar essa parte? Uma das abordagens que pode ser utilizada, que a gente tem utilizado aqui dentro dos nossos projetos, é a parte de Feature Store. A Feature Store é uma fonte de dados voltada para Machine Learning, que você tem ali features que podem ser reaproveitados em diferentes projetos. Então, por exemplo, você tem uma Feature Store com dados financeiros. Se um outro projeto de Machine Learning precisar de dados financeiros de usuário, de produto, você pode fazer uso dessas mesmas features que outros modelos fizeram uso. Então, você tem uma fonte ali que tem versionamento. Você sabe que aquela feature mudou naquele determinado período, naquele ponto do tempo. Você consegue fazer time travel, você consegue ver como é que estava exatamente aquela feature em uma determinada data, por exemplo. Você diminui o processo você elimina da sua API, do seu modelo, da sua Lambda function ali, por exemplo, o trabalho de ter que pré-processar o dado, processar as fichas do modelo antes de fazer a predição, por exemplo. Claro que você gera um overhead na sua solução ali. Se, por exemplo, uma API, você vai precisar talvez de mais CPU, de mais memória para essa API, porque essa API também é responsável por fazer o processo de limpeza do dado, o processo de pré-processamento. Isso gera outros problemas. Você adiciona latência na sua predição, certo? Se você está fazendo sua API, fazer o trabalho de pré-processamento, limpeza e transformação, você está adicionando mais, nem que seja alguns milissegundos ali naquele seu modelo. E esse milissegundo pode ser a diferença entre 1.000 e 1 milhão de faturamento da sua empresa, por exemplo. Então, por isso que é muito importante também ter uma solução assim que diminui esse overhead nessa parte de servir o modelo e que também é utilizada ali para a parte do treinamento desse modelo de machine learning. Porque ele está utilizando as mesmas features no mesmo lugar em que ele vai utilizar no ambiente de produção. E uma coisa que a gente quer deixar bem clara aqui para os cientistas de dados hoje e engenheiros de machine learning aqui do time é que a gente quer transformar em opcional a necessidade deles aprenderem produtização e MLOps. Sempre vira e mexe, volta essa discussão sobre cientista de dados deveria aprender MLOps, deveria aprender a produtizar. Eu sou sempre a favor do conhecimento, de você aprender coisas novas, mas eu não quero forçar o meu cientista de dados a aprender essas coisas. Às vezes, simplesmente, ele quer trabalhar na parte de modelagem, porque é onde ele ou ela trabalha bem essa parte de entender algoritmos, de otimizar uma métrica, otimizar um problema. E para essa pessoa também quero oferecer, beleza, se você quer fazer isso, está aqui esse ambiente que simplesmente você pode fazer o deploy do seu modelo, você tem essas ferramentas aqui para fazer monitoramento, para saber quando que está acontecendo uma mudança nesse seu modelo. Então, a gente quer transformar em opcional essa necessidade. Se a pessoa quiser aprender, a gente ensina. Mas se ela quiser simplesmente utilizar essa ferramenta, essa plataforma que a gente está criando, também é uma possibilidade aqui dentro também. E falando da parte ferramental, né, uma coisa que nós fazemos muito aqui também é criar ferramentas para os nossos cientistas de dados e engenheiros de machine learning. Então, a gente tem, por exemplo, duas ferramentas bem principais que a gente utiliza aqui. Uma delas é a OmniTool, que é uma ferramenta, é um toolkit de Data Science Machine Learning, que ele faz integração com muitos serviços que a gente tem internos e externos, por exemplo, com a cloud. Então, é uma ferramenta que hoje é utilizada para consumir dados dos nossos bancos de dados.
ela integra com uma ferramenta nossa com uma ferramenta interna nossa chamada Astrobox, que executa queries em bancos de dados. Então, ela já faz a interface de uma forma bem direto no seu código Python. Você pode fazer uma query no banco, ele retorna um data frame para você ali. Da mesma forma, você pode usar essa ferramenta para consumir dados da Feature Store, para gerar experimento, para fazer deploy do seu modelo, utilizando essa ferramenta que é o toolkit ali principal do cientista de dados. E como a gente também tem criação de outras ferramentas para ajudar a resolver alguns problemas também que a gente tem, por exemplo, em sistema de recomendação. Então, uma das ferramentas é o Hack and Play, que é um framework interno nosso, que cientistas de dados podem utilizar para criar sistemas de recomendação, que tem vários algoritmos embutidos e métricas de avaliação desses modelos também. Então, hoje a parte ferramental também é uma parte de operações ali de machine learning que a gente está muito preocupado também para conseguir melhorar a produtividade desses profissionais que trabalham aqui no time. E a verdade é que a gente, com essa parte de MLOps, a gente quer criar uma verdadeira plataforma de machine learning para justamente cuidar de todas essas partes que estão em torno ali do seu código de machine learning, né? Essa aqui é uma imagem bem clássica que existe, que é quando você pensa num projeto de machine learning é esse pedacinho aqui. Você tem em volta dele uma série de arquitetura e infraestrutura necessária para fazer isso aqui, esse pequeno ponto aqui funcionar. A gente está falando de melhores processos de coleta de dados, extração de feature, ferramentas de análise, monitoramento e infraestrutura para servir o seu modelo, provisionamento de infraestrutura e coisas desse tipo. Então, a gente quer cada vez mais criar esse ambiente, criar essa plataforma que cientistas de dados, engenheiros de machine learning e analistas de dados podem utilizar para entregar machine learning de uma forma mais eficiente e mais produtiva. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Espero que tenha dado aqui um pouco mais de 40 minutos para dar uma pequena overview de como que nós estamos utilizando inteligência artificial e machine learning em algumas frentes aqui que foram colocadas, que a gente utiliza aqui dentro da Hotmart. Então, fica aqui minhas redes sociais para quem quiser me seguir, entrar em contato para a gente trocar uma ideia. E se tiver alguma dúvida aí também, estou aqui à disposição para responder ela também. Valeu!